Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre a chance do Cruzeiro jogar na Arena MRV do Atlético. Enfim, o próprio CEO do Cruzeiro, o Gabriel Lima, comentou um pouco sobre isso em um podcast que ele deu, né, uma entrevista à CNN Sports, falando um pouco sobre isso. Se teria alguma chance do Cruzeiro jogar no estádio do rival, que é uma coisa que, sinceramente, quando eu vi, eu pensei até que era brincadeira. E eu quero comentar aqui não só sobre isso, mas também sobre essa entrevista no geral, dele esclarecendo alguns pontos aqui com a Raposa, que certamente essa entrevista não pegou muito bem, principalmente nessa parte onde ele fala sobre essa possibilidade do Cruzeiro mandar os jogos no estádio do rival. Enfim, quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então, se você puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente vai me ajudar bastante para esse conteúdo chegar a mais cruzeirenses e também você sempre ficar de olho nas notificações quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, que sai 3 por dia. Em média, o primeiro às 9h30 da manhã, o segundo por volta de 12h30 e o terceiro às 5 horas da tarde. Bom, antes de dar uma sequência aqui também tem um recado para vocês da Zapay, aplicativo que você pode consultar gratuitamente a placa do seu automóvel para verificar se não tem nenhum tipo de pendência, seja, por exemplo, de multas de trânsito, licenciamento, IPVA. Caso você tenha um IPVA atrasado ou uma parcela desse ano também em aberto, você pode consultar gratuitamente, vindo pelo link aqui embaixo na descrição da Zapay. Você faz baixa o aplicativo, faz seu registro dentro da plataforma e pesquisa a placa do seu automóvel, que já vai ter ali todos os acessos. Além disso, depois você pode também pagar caso você tenha algum tipo de débito do seu automóvel dentro do próprio aplicativo da Zapay. No conforto da sua casa, você pode também parcelar em 12 vezes no seu cartão de crédito e utilizando o meu cupom Cruzeiro25, tudo maiúsculo e 25, Cruzeiro25, você vai ter 25% de desconto nas taxas dentro do aplicativo da Zapay, então garante um desconto ainda ao fazer esse pagamento. Então o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição, quanto também no primeiro comentário fixado. Corra lá e não perca essa chance. Bom, então vou deixar aqui uma parte dessa entrevista do Gabriel Lima à CNN que fala sobre esses assuntos, que eu vou deixar aqui para vocês. Créditos aí para o portal Cruzeiro Notícias no Twitter, que faz uns resumos excelentes das matérias, resumiu tudo aqui para vocês. Eu vou deixar aqui na tela então a fala do Gabriel Lima para você entender também cada um dos pontos que foi comentado, que não foi, dando os créditos aqui também pelo Gabriel Lima, não foi só essa parte da Arena MRV, mas que certamente foi a que mais impactou de imediato e que muita gente ficou com o pé atrás. Depois eu dou minha opinião aqui, fora do que o Gabriel Lima disse. Enfim, ele fala o seguinte, abre aspas. O Gabriel Lima disse que ele e a equipe montada para avaliar a situação do Cruzeiro antes da compra avaliaram que a situação era bem delicada, mas não impossível de ser resolvida, mas que mesmo assim caminharam por águas muito turbulentas, tendo que fazer um planejamento quase que perfeito nos primeiros 3 anos. O Gabriel Lima diferenciou a SAF do Cruzeiro das outras SAFs do futebol brasileiro, categorizando o Ronaldo como um empreendedor e não um investidor. A justificativa dele foi o fato de que o Ronaldo não colocou o dinheiro de uma empresa, como esses outros clubes no Brasil, que aderiram ao modelo da SAF recentemente, mas sim o seu patrimônio pessoal como garantia caso a coisa não dê certo. Enfim, ele ainda completa dizendo que Gabriel Lima revelou que a primeira parcela da premiação da Copa do Brasil não disse se foi desse ano ou do ano passado, que a diretoria aguardava ansiosamente essa chegada do dinheiro, acabou chegando zerada porque o Cruzeiro havia uma dívida com a CBF que não havia sido registrada. Portanto, a SAF não fazia ideia de que esse débito existia e provavelmente o valor da parcela foi usado para bater no valor dessa dívida. E o valor da dívida dentro da recuperação judicial é um pouco mais de 700 milhões de reais, referentes a todos os processos trabalhistas movidos contra o clube nos últimos anos. E há um outro tipo de dívida, a tributária, avaliada em 300 milhões de reais, que não pode ser envolvida em recuperação judicial. E por isso ela foi colocada em um programa chamado Programa de Recuperação do Setor de Eventos, o PRSE, totalizando 1 bilhão no total de dívidas do clube. Então, esses 700 milhões de reais ficando em dívidas em aberto, no caso em recuperação judicial, e os outros aí nesse PRSE, que eu não conhecia, e soma no total essa dívida quase de 300 milhões de reais. Ele ainda falou o seguinte, o plano de pagamento da recuperação judicial prevê que a dívida seja quitada em até 18 anos. Já o do pagamento dessa dívida tributária tem previsão de ser pago nos próximos 12 anos. Então seria um valor realmente bem alto e uma expectativa de 30 anos para o Cruzeiro fazer esse pagamento. Bom, agora eu volto nesses outros tópicos que eu quero falar então sobre essa parte de construção de um estádio e também de jogar na Arena MRV, onde aqui vou deixar para vocês que ele não descarta 100% a possibilidade do Cruzeiro construir um estádio, mas que primeiro a gestão precisa ver como será
a relação com a Minas Arena e o Mineirão nesses próximos 3 anos para decidirem sobre o futuro do clube em relação ao mando dos seus jogos, né? E que ele também não descartou eventualmente o Cruzeiro mandar seus jogos na Arena MRV, estádio do Atlético, porque revelou que existem ideias para que o clube faça uma pré-temporada também no exterior, mas que precisa ser tudo ajustado direitinho por conta do calendário e tudo mais do futebol brasileiro, que eu acho que seria uma boa opção também. Enfim, mas sobre essa parte aqui, que ele não descarta eventualmente o Cruzeiro mandar seus jogos na Arena MRV, tem uma grande questão que com certeza pode ser debatida, né? Dele falar assim, eventualmente só para não ter risco do Cruzeiro, por exemplo, não ter onde jogar e acabou que vai ter que ser no estádio do Atlético mesmo, mas ele nunca tinha falado que essa possibilidade não tinha chance de acontecer. Pelo menos aqui pode o Cruzeiro utilizar que, já tinha falado que tinha essa chance. Só que assim, visto todas as questões, cara, eu não acho um negócio nada bom mesmo, sabe? Porque o Cruzeiro, na teoria, era para ter essa boa relação com a Minas Arena. Não ficaria surpreso se vai ter sim um jogo ou outro que o Cruzeiro não vai poder mandar no Mineirão e vai ter que procurar o do estádio. Tem o do Independência, que é do América, né? Não dá para esquecer que também o Independência você está jogando no estádio de um rival, então essa questão aí com certeza afeta, mas é o América e não do Atlético, né? E também, fora que tem as outras possibilidades, o Cruzeiro já mandou jogos em Brasília, tem também, no caso, em Uberlândia, o estádio também em Sete Lagoas, então tem ali algumas outras alternativas que não é, por exemplo, 2 estádios que o Cruzeiro vai ter, e, para mandar um jogo na Arena do Atlético, sinceramente não sei se é uma opção a ser considerada. E eu vi muita gente também nas redes sociais falando sobre isso, que assim, a SAF do Cruzeiro no geral tem sim feito um bom trabalho, não tem como falar, é um trabalho ruim e tudo mais, até pela quantidade de dinheiro que é investido. Aí é um ponto que você pode questionar, né, se é um valor se é justo, né, o Cruzeiro tem um investimento tão baixo anualmente, que comparado com as outras SAFs foi sim muito baixo, mas não dá para negar que a SAF tem feito um bom trabalho. Só que essa parte de comunicação com a torcida tem sido muito ruim. É óbvio que quando você vira um clube empresa, todo mundo já sabe que o Ronaldo que vai ser o dono do Cruzeiro e não é mais o time, por exemplo, da instituição, que a torcida vai pressionar e vai ter uma mudança ali de imediato. Com a SAF, tendo um dono, é muito diferente. Ainda mais se esse dono for do exterior, por exemplo, e não tem muita ligação com o clube, o que ele tomou de decisão lá vai ficar estabelecido e ponto final. É uma das desvantagens da SAF. Só que eu acho que a SAF do Cruzeiro, no geral, tem se comunicado muito mal com a torcida, sabe? Eu até vi eu não sei se foi, até esqueci agora o portal, um cara que eu sempre acompanhei lá no Cruzeiro News no Twitter, muito bom o trabalho dele, só que ele fala que a SAF, no geral, tem se colocado como se fosse muito superior à torcida, por exemplo, nós sabemos muito mais do que a torcida, no geral, o que é melhor para o Cruzeiro, que é óbvio, né? Em alguns pontos, vai ser sim, a parte financeira, de administração, de marketing, não tem nem como o torcedor, dar palpite nesse quesito. Mas em algumas questões é parecido que assim, o torcedor não entende nada, nós que vamos tomar as decisões. Seja, por exemplo, na mudança do Raposão e tudo mais, que pegou muito mal, a torcida aí realmente fez uma cobrança até voltar, ou por exemplo, nessas decisões, no caso do fazer um jogo na Arena MRV, se o Cruzeiro não tiver a possibilidade de jogar em outro lugar, sinceramente isso aqui é sacanagem. Deixa a torcida muito revoltada e acaba meio que jogando fogo numa fogueira agora que está bem ruim já, né? O Cruzeiro já está contratando o Zé Ricardo, que eu não acho uma das melhores opções para essa reta final da Série A. Enfim, alguns pontos até mesmo se contradizendo, né? Vamos ter só técnico com estilo de jogo ofensivo. Aí sai o Pepa, que assume um trabalho no meio da temporada, que não é algo que, na minha opinião, deva acontecer numa SAF, na teoria bem planejada, e traz o Zé Ricardo para essa reta final do ano, que eu espero. Tomara que dê tudo certo, o Cruzeiro fica aí em 10º lugar, 11º, e começa ano que vem com um novo treinador com um estilo de jogo diferente. Só que, tá vendo que é umas decisões que dentro mesmo se contradiz, até porque não tem como ser perfeito, ninguém é perfeito, mas essa questão de se colocar muito superior em relação à torcida é algo que eu tenho um receio do Cruzeiro, como que vai fazer essa comunicação, que, na minha opinião, tem sido muito mal nesses últimos meses, né? E olha que o Cruzeiro não tá numa fase terrível, não tá igual, por exemplo, o Curitiba, o Vasco, que começou muito mal o ano, a temporada, que aí é complicado, né? Qualquer coisa a torcida já vai pegar no pé. Mas no Cruzeiro não, acho que tá tendo muita rixa nesse quesito, fora também com o Ronaldo, com esse questionamento se é ou não um investimento justo que tem feito no Cruzeiro. Enfim, vários quesitos que depois eu posso pensar em trazer um vídeo aqui sobre isso para vocês. E quero terminar aqui sobre essa entrevista dele, né, lá para a CNN. Bom, sobre o Fábio também, ele completa dizendo o seguinte, né, que foi super difícil a situação de ruptura com o goleiro, mas ele disse que fica fácil tomar decisões assim,
quando se está no limite da sobrevivência, né? E que se decisões como essa não tivessem sido tomadas, provavelmente o clube nem estaria jogando hoje em dia. E respondendo a pergunta, né, no caso do Henrique Portugal, que é ex-Yankee e tudo mais, sobre o tempo que o Cruzeiro deve levar para voltar a ser aquele Cruzeiro. O Gabriel disse Lima que é difícil responder a esse tipo de questão, mas que ele disse que fica... não, deixa eu só voltar aqui. Mas ele disse que existe o planejamento de até 2030, que prevê que os primeiros 3 anos de SAF serão desafiadores pelo fato de que a gestão precisa pacificar a parte administrativa e a parte esportiva em meio a tantos problemas. E segundo o Gabriel, a partir do 4º ano de SAF é que a projeção prevê o Cruzeiro brigando mais em cima na tabela do que do Brasileirão, né? E até mesmo por títulos, que seria então, na teoria, daqui 2 anos, a partir então de 2025, que é algo que faz sentido. Igual eu falei para vocês, o Cruzeiro no geral não tem um time terrível, mas que certamente precisa sim de mais investimento, precisa sim de mais reforços e até mesmo pelo nível de competitividade, né? Que subiu bastante no Brasil nos últimos anos. Então, para você ter um elenco competitivo para brigar por títulos, eu realmente diria que é isso aí, uns 4, 5 anos e olha lá. Bom, e ao comentar também sobre o fato de ter começado o Brasileirão muito bem, ele até meio que fugiu um pouco dessa pergunta e hoje está um pouco mal o Cruzeiro, né? Ele falou o seguinte: todo mundo quer ser o Palmeiras ou o Flamengo, mas ninguém quer passar pelo que eles passaram, né, para chegar onde estão. Ele ressaltou principalmente a confiança, né, no time e enxerga como algo normal essa oscilação. Ele ainda ressaltou que a situação do Real Valladolid, o outro clube do Ronaldo, não interfere na situação do Cruzeiro, pois são gestões independentes, né, com formas diferentes de atingir seus objetivos. A única relação fora de ter o mesmo dono é, no caso, tirar proveito dos aprendizados em cada uma das gestões, que é algo também que eu não acredito que interfere muito não, tá? Mas certamente se o Ronaldo tivesse só o Cruzeiro, na minha opinião, seria a melhor opção para ele. Morava em Belo Horizonte e tudo mais, e teria só o Cruzeiro como SAF. Certamente seria um foco total, mas não acho ruim ter outros clubes também não, desde que o investimento em uma das equipes seja maior do que a outra, né? Porque senão aí tem até um risco de gerar um atrito, né, entre a torcida. Sobre a discussão da Libra contra a Liga Forte Futebol, o Gabriel afirmou que, na visão dele, a melhor opção seriam todos os clubes da Série A e B se entenderem e venderem seus direitos de forma unificada. No entanto, ele também acha que isso vai ser bem difícil de acontecer, pois diferenças históricas entre os clubes acabam atrapalhando no desenrolar dessas conversas, que é algo também que eu concordo totalmente. Ele ainda afirmou que o primeiro caminho para os clubes como o Cruzeiro conseguirem bater de frente com o Flamengo, que recentemente fechou, 2022, com mais de 1 bilhão e 200 milhões de faturamento, é a reestruturação administrativa. E ele acrescentou que uma liga com a divisão igualitária de receitas de TV também seria uma forma de conseguir equilibrar as coisas dentro e fora de campo. E na visão do Gabriel Lima, era inaceitável o Cruzeiro não ter participação nas receitas do Mineirão, sendo que era a maior fonte de arrecadação do estádio com jogos de futebol, ainda mais que a partir de agora será o único clube, né, a realizar esse tipo de evento no estádio. E o gestor disse que, apesar do acordo de fidelidade pelos próximos 3 anos, a relação com a Minas Arena, concessionária do estádio, ainda é complexa e requer pacificação, né? Porque não está tudo bem resolvido. E aí, nesse ponto que ele fala, né, sobre não descarta a possibilidade do Cruzeiro construir um estádio próprio e que, no caso, eventualmente do Cruzeiro jogar na Arena MRV. Eu quero saber o que você tem a dizer aqui então sobre essa entrevista, bem longa. Eu coloquei alguns tópicos aqui para vocês. Vou agradecer mais uma vez o portal e o Cruzeiro Notícias, que se não fosse por eles para trazer um resumo desse nível que não ia dar, e que dá para entender alguns pontos ou outros aí nessa entrevista, que pode ser que eu faça um vídeo em específico só sobre algum desses temas. Hoje aqui foi mais voltado, né, a capa e tudo mais, sobre esse tópico da Arena MRV, que você pode deixar aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo também, que não acho que seja o certo do Cruzeiro de se pensar. O Corinthians não tem como, né? Não vai jogar na Arena do Palmeiras, isso aí é inviável. E o que você acha sobre essa história e também esses outros pontos também, né? Que ele falou aqui sobre a SAF, sobre o Cruzeiro levar um tempo para essa questão da recuperação judicial, de pagar suas dívidas, sobre ter um time competitivo, de eventualmente construir um estádio próprio. E se você quiser ver como que seria um projeto de estádio do Cruzeiro, vou deixar esse vídeo aqui, ó, sobre aquela história do estádio em Betim. Será que vai adiante? Será que não vai? Vou deixar aqui a sugestão para vocês, junto com o link também aqui embaixo na descrição da Zapay, para você ir lá conferir se não tem algum tipo de pendência em aberto com o seu automóvel. Valeu, galera!